o menor livro do mundo com as maiores verdades do mundo. Quarta parte. Verdade 62. Cthulhus. Temos falado de várias raças cósmicas que trabalham no lado escuro. Algumas delas são até certo ponto já conhecidas por milhares de pessoas. Temos informação e consciência que tem permitido àqueles genos que estão encarnados entendam os sistemas escuros e a manipulação que implantaram por milhares de anos. Porém, existem outras inteligências que têm uma enorme experiência cósmica e têm sido muito cautelosas em ficar atrás de todas as trevas que criaram, ou seja, agem desde outras dimensões para evitar serem vistas, pois quanto menos informação houver sobre elas, maior a escravidão sobre nós. Em poucas palavras, eles são criadores de sistemas de submissão em níveis planetários que usam outras raças para escravizar as humanidades. Esta verdade é dedicada a uma raça que se manteve presente, mas ao mesmo tempo escondida neste planeta, porém são elas que causaram a maior regressão espiritual evolutiva em Gaia e em muitos outros planetas. Esta verdade é dedicada à raça Cthulhu. Esta raça é conhecida nesta galáxia como os demônios coletivos, já que sua arma letal é a manipulação mental das humanidades mesmo estando a milhões de anos-luz de distância, o aspecto ou forma com que vieram a se manifestar neste planeta. É como povos humanos. Eles são uma raça extremamente agressiva e obcecada com o poder sobre os planetas que energeticamente lhes convém ter sob seu comando. A palavra Cthulhu significa flecha que perfura e controla o interior dos corações, palavra que vem de uma das línguas que esta raça costuma usar. Ao contrário da forma como os reptilianos, liranos, arianos, grises ou qualquer outra dessas raças agem para subjugar e explorar as humanidades através do medo, violência e derramamento de sangue. Os Cthulhus têm uma maneira completamente diferente de roubar a energia das humanidades. Vou tentar ser muito claro ao explicar a forma como funciona. É comum que pessoas que decidem criar vínculos ou trabalhar com alguns seres de dimensões densas através de ritos sombrios para obter algo em troca, exijam o derramamento de sangue animal ou humano. O preço desse favor que se pede ao demônio ou entidade é muito alto, porque em algum momento aquela pessoa tem que pagar a força nesta dimensão encarnando o preço do que obteve. Aqui está um exemplo mais claro. Se uma pessoa pede a uma dessas entidades sombrias para ter muito dinheiro, poder e mulheres, essa pessoa terá que realizar vários rituais de sangue, dependendo do tamanho do favor que está sendo pedido, mas se essa pessoa não cumprir sua parte do negócio, em algum momento a entidade irá cobrar de você o favor realizado, seja qual for o preço que você terá que pagar, seja com a morte de um animal, algum conhecido, parente, estranho ou no caso de não realizar esse rito, ele deve ser pago com a morte da pessoa que pediu o favor. O preço deve ser pago na terceira dimensão sim ou sim. Não há como fugir ao pagamento devido a esses tipos de entidades. Os Cthulhus trabalham de uma maneira muito diferente. Os favores que eles fazem devem ser pagos na quarta dimensão inferior. Quem mais trabalha ou pedem favores aos Cthulhus não são humanos. Na verdade são muito poucos os humanos que ousarão ter algum tipo de pacto com eles, pois o nível de endividamento que se pode atingir é inimaginável. É quase impossível pagar a dívida. A menos que se consiga escravizar milhões de pessoas a ser capaz de roubar sua energia e enviá-la diretamente para a dimensão onde estão para recebê-la. Uma das pessoas que ousou pedir sua ajuda foi aquele famoso líder alemão de bigode curto na Segunda Guerra Mundial em conjunto com os arianos. Em troca de todo o domínio que veio a ter, os Cthulhus foram pagos com os milhares de pessoas que foram assassinadas e massacradas naquela época, por isso foram criados campos de concentração. Na verdade, quem pede mais favores são as raças das trevas que não têm capacidade suficiente para realizar seus planos sujos e precisam ser patrocinados ou apoiados por uma raça mais experiente para poder controlar outro planeta. É assim como trabalham os Cthulhus. Para deixar ainda mais claro, vou colocar um exemplo real.
Este planeta tem sido amplamente dominado pela raça reptiliana por milhares de anos, pois eles não poderiam ter dominado 100% como fizeram sem a ajuda dos Cthulhus, sem sua energia e experiência no domínio do controle da mente nas humanidades. Os reptilianos não poderiam ter nos mantido subjugados por muito tempo, entretanto, com sua ajuda, eles têm se saído muito bem até hoje. Os répteis estão em dívida com eles e é uma dívida bastante grande que eles têm que pagar. Eles levarão milhões de anos para pagá-la, caso contrário, a própria raça reptiliana será aquela que pagará o favor recebido. A forma como os Cthulhus recebem seu pagamento de energia não é da terceira dimensão, é da quarta dimensão inferior, ou seja, a morte é causada às pessoas e quando elas deixam o corpo a energia continua a ser extraída mesmo sem estar encarnada. É assim a escravidão e a subjugação por essas raças não acaba aqui, pode continuar depois que deixarmos os corpos humanos. O tratamento que essas raças têm é o seguinte, vou usar a raça reptiliana como exemplo, deixar claro que o fato de eu dizer que é um exemplo não significa que seja falsa, pelo contrário, é completamente real, toda a energia humana que eles podem extrair enquanto as humanidades estão encarnadas pertence à raça réptil, não importa como eles obtê-lo, seja através de guerras, mortes, medo, sofrimento, drogas ou os milhares de caminhos que já conhecemos. Mas a energia que as pessoas emanam quando saem do corpo ou melhor, quando morrem, pertence aos Cthulhus. Isso mesmo, a passagem da terceira para a quarta dimensão inferior no processo da chamada morte, é algo como um oásis energético para esta raça, porque ao deixar um corpo para ir ao lugar que devemos ir, é necessário passar pela quarta dimensão inferior, é apenas o túnel de que falei na verdade 52. Está infestado de entidades densas que se dedicam a roubar energia de espíritos confusos e que não querem ou não se atrevem a passar pelo medo. Eles ficam vagando ou perdidos por um longo tempo enquanto roubam sua energia e se alimentam deles. É bem naquele lugar onde milhões de espíritos desencarnados continuam a roubá-los e extraí-los até a última gota de energia, que é o pagamento pertencente aos Cthulhus. Outra forma é quando uma pessoa é submetida quando está descansando ou dormindo, o conhecido sítio sub é o muerto em espanhol, o morto sobe em você em português. Aquela energia que é roubada dessas pessoas vai direto para a conta do banco de energia dos Cthulhus. Por isso o nome significa flecha que atravessa e controla o interior dos corações, pois o controle da energia vai além do corpo, atinge o coração ou a essência dos seres. Essa energia é armazenada e enviada a milhares de anos-luz do planeta, é enviada através de vórtices multidimensionalmente conectados até o lugar onde vive esta raça, ou seja, os Cthulhus são como uma espécie de investidores que criam empresas planetárias, que colocam para trabalhar os seus empregados e sem mexer um dedo recebem com calma o seu salário e quem não cumpre este negócio paga com sua própria energia, em termos humanos. Poderíamos dizer que o paga com a própria vida ou com a morte. Nesses níveis dimensionais, a escravidão é chamada de morte por eras. Ou seja, a raça escravizadora torna-se serva eterna, como é o caso dos grises que trabalham com os répteis e por sua vez os répteis são escravizados pelos Cthulhus. Este planeta foi invadido precisamente 450 mil anos atrás por uma linhagem reptiliana comandada por Enlil e Enki, a fim de pagar a dívida ancestral que sua linhagem tem desde tempos imemoriais, uma dívida de energia que até agora não foi paga. Este planeta maravilhoso e nos sem devermos ou temermos temos feito parte de seu pagamento, mas isso vai durar até que decidamos e permitamos. Você que está lendo isto tenho certeza que é um daqueles maravilhosos guerreiros cósmicos que vieram aqui para colocar ordem e libertar a humanidade. Gaia e seus lindos filhos e você fará tudo com a maior arma que existe no universo, a humildade e amor. Porque todos aqueles guerreiros akáshicos e guerreiras akáshicos que empunham a espada da verdade e as asas do amor, nada nem ninguém será capaz de detê-los, nem aqui, nem em qualquer lugar do universo. Para finalizar esta verdade,
Gostaria de deixar algo mais claro: os estoques de energia que existem neste planeta, de onde eles enviam energia, estão em toda parte. A maioria deles são sítios arqueológicos e de grande misticismo. Por exemplo, as pirâmides do Egito, as fundações que existem em muitas partes do México, como Teotihuacan, as estranhas rochas que formam um círculo na Inglaterra, a muralha da China, entre tantos outros lugares, mesmo aquelas figuras famosas que aparecem nos campos em várias partes do mundo, não são mensagens de alienígenas que querem se comunicar conosco. São mensagens transmitidas entre raças das trevas para avisar que uma grande quantidade de energia foi capturada e enviada a algum lugar, mas nos levaram a acreditar que são mensagens para humanos de outras raças amigas. Para encerrar, quero dar um exemplo do que os Cthulhus criaram para nos manter mentalmente escravizados. Eu sei que o que você está prestes a ler pode ser muito difícil e forte de assimilar. Uma de suas maiores criações foi a história e a personificação da conhecida Virgem de Guadalupe no México. Com isso não quero dizer que as pessoas que são devotas ou sentem algo bonito pela Virgem sejam ruins, que não seja mal interpretado, mas é preciso entender que essa imagem é criação dessa raça. Na realidade, a Virgem, em essência, não existe. Essa divindade é falsa. Foi criada porque nos tempos sombrios da Inquisição, na qual eles queimaram milhares de mulheres maravilhosas que as chamavam de bruxas, culpando-as por fazerem magia negra, foram queimadas na fogueira ou expostas em público a torturas inimagináveis. A caça a essas mulheres foi tão grande que os líderes religiosos perceberam que começou a haver uma grande fuga de devotos. À medida que a população começou a perceber que as acusações e culpas levantadas contra a maioria dessas mulheres eram uma mentira e que a submissão ao sexo feminino, a energia, tinha sido insuficiente. Por isso decidiu-se agir imediatamente e criar uma divindade que colocaria as mulheres no alto. Esse foi o pretexto. A partir daí a igreja voltou a ter mais devotos ou seguidores. Desde então eles nos fizeram acreditar que a religião se preocupa com a energia feminina, quando é o contrário. Eles odeiam, detestam e repudiam, porque nunca poderão controlá-la.